Nos últimos anos, o mundo vem sofrendo com eventos extremos: chuva, frio, secas, calor intenso, furacões. Na maioria das vezes, eles estão relacionados às mudanças climáticas e ao aquecimento global, resultado da interação complexa entre fatores naturais e a atividade humana. Precisamos rever os modelos de desenvolvimento, evitar riscos e seguir com a vida e bem-estar do planeta. Olhar para o futuro como parte integrante e responsável por ele. Propor e acatar ações de educação e conscientização, sejam elas individuais, comunitárias ou de governos. É um desafio contínuo pela sustentabilidade, onde o mundo todo terá que falar a mesma língua, em um esforço coletivo e colaborativo, por nós e pelas futuras gerações. Olá, eu sou a Bruna Tedi e essa é a terceira temporada do Na Trilha da Energia. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente já andou o Brasil inteiro pesquisando e entendendo como a energia elétrica é gerada, gerida e consumida por aqui. A gente aprendeu que ela é preciosa e essencial para a vida moderna. Sem energia, não há desenvolvimento. Portanto, a energia que nos abastece é a mesma que nos desafia. Aos poucos, a gente está abandonando o conceito de geração de energia baseado em combustíveis fósseis, carvão, petróleo, e propondo um novo modelo de geração, energia limpa, com fontes renováveis. Não se trata de uma simples mudança, é verdade, mas é uma transição necessária. Por isso, precisamos buscar e implementar alternativas de geração, um modelo sustentável, apoiado em fundamentos econômicos, sociais e ambientais. Vem pra trilha! Já na recuperação econômica da pandemia, o mundo botou no ar mais de 36 bilhões de toneladas de CO2. É uma marca histórica e um aumento de 6% se comparado a 2020, o auge da pandemia. De urgência climática, esses números são alarmantes, impensáveis. Mas nesse caso, a gente se obriga a viver essa contrariedade. As mudanças serão lentas, não vão acontecer de um dia para o outro. É um processo. E enquanto isso, a economia não pode parar. E numa época pós-pandemia, ela precisa andar ainda mais rápido. A China, que é quem mais investiu e investe em energia sustentável, está queimando carvão como nunca. O governo chinês autorizou a abertura de 53 novas minas para suprir a demanda crescente por eletricidade nas fábricas. E olha que a China tem como meta atingir a neutralidade de carbono até 2060. Fato é que em pleno século XXI, na era da digitalização, da informação na nuvem, inteligência artificial, a gente continua usando e muito o combustível fóssil.
Dados dão conta que, em 2020, o mundo queimou 8 bilhões de toneladas de carvão. Consumimos por dia 99 milhões de barris de petróleo. O carvão mineral foi protagonista da primeira revolução industrial, lá no século XVIII. Mas ele ainda é responsável por mais de 1/3 da matriz elétrica mundial. O petróleo, que teve a sua ascensão na segunda revolução industrial, lá no século XIX, ainda é, até hoje, o combustível que abastece os carros mundo afora. Ampla distribuição, eficiência e estabilidade são alguns dos seus atributos. E mesmo caminhando para uma necessária transição, o seu uso ainda é insubstituível para muitos setores. Segundo dados de 2021, somente 6% da frota mundial de veículos é elétrica. Em 2020, as fontes renováveis entregaram 28% de toda a energia elétrica produzida no mundo, sendo as hidrelétricas as principais fontes de geração. Eu vou conversar agora com um especialista que estuda as mudanças climáticas para contar pra gente o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Vamos lá? Professor, quais são as consequências do aquecimento? Olha, as consequências, elas ocorrem numa faixa enorme de eventos sobre nosso planeta. Não é só o aumento da temperatura. Mudança na quantidade e no tempo da chuva, por exemplo, em cada região do planeta. Os ecossistemas, floresta amazônica, caatinga, cerrado e o oceano, eles evoluíram numa certa faixa de temperatura. Acontece que nós estamos tirando muito desses ecossistemas da faixa de temperatura de funcionamento ideal. E com isso, impacta os ecossistemas, impacta os serviços que eles fornecem para a nossa economia, a nossa sociedade. As consequências são enormes. E, professor, como que está o mundo hoje, então? A gente pode considerar que está tocando um alarme aí? A gente tem que ficar realmente preocupado? Olha, esse alarme tocou há 50 anos atrás. A Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, foi um marco importante onde a ciência começou a alertar os governos de que aquele sistema socioeconômico não era sustentável. Depois tivemos a famosa Eco 92, ou a Rio 92, que já aconteceu há 30 anos atrás. Então não dá mais tempo? Dá tempo. Dá tempo, sim, nós temos saída, a ciência aponta quais são as saídas necessárias para sairmos dessa crise da emergência climática. Nós temos os recursos tecnológicos, científicos e financeiros para fazer isto. Então, a saída, sim. E o que impede? É o custo? Não, o que impede são decisões políticas. O último relatório do IPCC deixou muito claro de que nós não precisamos de nenhuma nova tecnologia para reduzir pela metade a emissão de gás de efeito estufa até 2030. Independente das políticas públicas, o que a gente, como cidadão, como consumidor, pode fazer? Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas hoje no nosso planeta e, infelizmente, passamos do tempo onde políticas individuais poderiam ajudar numa questão tão grande e complexa como essa. Como é que a gente desliga esse alarme? Se você olhar com cuidado e perceber as mudanças que já estão ocorrendo na nossa sociedade, por exemplo, carros elétricos, hoje são muito mais comuns do que eram 10 anos atrás, Todas as grandes companhias estão buscando aumentar a sua eficiência energética. Então, em muitos setores da nossa economia, da nossa sociedade, nós já estamos construindo este futuro sustentável. Muito obrigada, professor Paulo. Obrigado a vocês. Professor, posso fazer uma selfie aqui para registrar nosso encontro? Vamos lá. Então, vamos lá. Vocês viram que a gente não vive só de más notícias, né? Ainda bem. Vamos, em passos lentos, mas vamos, caminhando para frente. Para começar, daqui a gente vai direto para Rosana, uma cidade no Oeste Paulista, para conhecer um projeto de geração de energia renovável. Bora?
Para falar de energia e geração, a gente precisa estabelecer uma diferença. Uma coisa é a matriz energética, que é, de maneira geral, conjunto de fontes de energia, como, por exemplo, o combustível do carro, o gás de cozinha, o carvão, tudo aquilo que pode gerar energia. Outra coisa é a matriz elétrica, que é o conjunto de fontes que geram a energia elétrica. A matriz elétrica faz parte da matriz energética. De toda a energia gerada no mundo, cerca de 80% é gerada com combustíveis fósseis, 15% é gerada com fontes renováveis e os outros 5% vêm da energia nuclear. Eu tô aqui na usina hidrelétrica Sérgio Mota, que fica na simpática cidade de Rosana, no interior de São Paulo. Grande parte da nossa energia elétrica vem de usinas como essa aqui. Gente, eu tô aqui com o Marcelo, que é engenheiro e é gerente aqui na usina. Marcelo, já deu para perceber que essa usina é enorme. Quanto de energia é gerada aqui? A gente produz energia aqui que seria suficiente para abastecer uma cidade de 6 milhões de pessoas. Caramba, é muita coisa. Aqui nós temos 14 turbinas que trabalham dia e noite. A gente só faz alguma modulação. Por exemplo, quando a gente chega em casa, todo mundo chega em casa no final da tarde, aumenta-se a potência para suprir essa energia. Durante a noite, todo mundo vai dormir, desliga tudo, aí a gente abaixa a potência também. E o reservatório, ele tá cheio, ele fica sempre assim? Ele fica sempre cheio, esse reservatório é enorme. Nós temos a barragem de maior extensão do Brasil. E a gente faz a regulagem desse nível todo dia, a todo instante. E nós estamos entre as 15 maiores usinas do Brasil. Hoje, são mais de 200 usinas de grande porte Brasil afora, além das mais de 1.000 usinas pequenas e médias. Coisa boa, né? A gente pode e deve se orgulhar. Nós somos o segundo maior produtor do mundo de hidroenergia. A gente só perde para a China, que é um gigante. No Brasil, em 2021, mais de 78% da energia elétrica veio de fontes renováveis, sendo quase 65% de hidroelétricas como essa daqui. Os últimos anos mostram um crescimento gigante das fontes renováveis. A energia eólica cresceu 400%. Entre 2015 e 2022, a energia solar cresceu impensáveis 85.000%. As duas juntas representam hoje 25% da nossa matriz elétrica. Além de ser uma usina gigante, a hidrelétrica Sérgio Mota, ou Porto Primavera, como é conhecida, também é um polo de desenvolvimento de projetos de geração de energia renovável. E a gente veio até aqui exatamente para mostrar um projeto desses, a energia termosolar, que é uma fonte que utiliza a energia solar indiretamente. E quem vai explicar esse projeto para a gente é a professora Ana Paula. Explica pra gente como é que funciona aqui esse tipo de geração termosolar. Nesse tipo de usina, a geração ela se dá através da incidência do raio solar no espelho. Esse espelho ele vai refletir o sol para esse caninho que passa ali no meio, que vai esquentar um óleo. E esse óleo quente vai passar por uma caldeira, aquecer a água, gerar o vapor e virar energia elétrica. E aí ele é resfriado e volta aqui. Então o óleo ele não se perde, ele fica sempre ou circulando, né, nos painéis ou armazenado no tanque de armazenamento. E esses painéis eles precisam estar então próximo à água para conseguir gerar vapor, certo? Isso, você precisa ter uma fonte de água para gerar o vapor, que vai se transformar em energia, e também para resfriar esse óleo, que ele chega a atingir aqui nesse sistema cerca de 350 graus. Então, você precisa resfriar ele para ele voltar a aquecer de novo e gerar energia novamente. Ou seja, a emissão zero, né? Diferente de uma planta térmica usual, que queima carvão, né, ou outro tipo de combustível fóssil, aqui a gente aproveita sempre o mesmo óleo.
ele vai esquentar a água, gerar vapor e não tem nenhum tipo de poluente sendo emitido. E quanto maior a incidência de sol, maior a produção de energia? Isso, a incidência ela é o principal fator, né, para geração nesse tipo de planta, porque a gente precisa da incidência direta do sol para aquecer o óleo. Ele tem um sistema de track aqui que ele vai sempre seguir o sol. Então, você tem que investir toda essa parte de automatização para essa parábola que ela vai se movimentando e buscando a maior incidência solar para sempre aquecer, né, aproveitar o máximo potencial. E ela gera quanto de energia? Essa planta é uma planta piloto, né, uma planta de um projeto de pesquisa que foi desenvolvido de forma experimental. E ela gera 0,5 megawatt, que dá mais ou menos para você atender uma comunidade aí de umas 1.200 pessoas. Para uma demanda comercial, precisa ter uma área muito maior, né? Isso, para uma demanda comercial, você vai precisar aumentar bastante o tamanho, né, dos painéis, a quantidade de painéis, e aí você precisa de uma região grande, uma área grande para gerar mais energia. No Brasil, essa é a primeira planta para geração de energia direta. Fora do país, a gente tem regiões de deserto, que aí você tem uma área grande. E tem também na Europa, em alguns pontos já tem. Se tem uma coisa que o Brasil tem em abundância, são os recursos naturais. Um país continental, um dos maiores litorais do mundo, um sol para cada brasileiro e um potencial de energia renovável gigante, com muito para crescer. No próximo bloco, a gente vai falar sobre transição energética, um caminho sem volta. Até já! Olá! A gente está de volta a São Paulo, a maior metrópole do país e cidade líder em emissões de CO2 para geração de energia. Grande parte por conta do transporte público e privado, que garantem o dia a dia da cidade. Nós voltamos para cá para falar e entender um pouco da transição energética. Se tem uma coisa que todo mundo concorda, é que ela é responsabilidade de todos nós, das empresas, dos consumidores e das instituições. E ela já está aí, já está acontecendo. Mas o que a gente deve ficar atento é que não é só a descarbonização. A transição energética precisa garantir desenvolvimento sustentável, social e econômico. Tarefa difícil, é verdade. Mas o Brasil pode e deve ser o protagonista da transição. E agora eu vou conversar com um especialista, alguém para botar uma luz nesse assunto tão comum hoje em dia. Felipe, o que é a transição energética? A transição energética é uma migração de uma matriz energética baseada em recursos não renováveis para uma matriz energética focada em recursos renováveis. Dentre os recursos renováveis, a gente pode citar energia hidráulica, eólica, solar, biomassa e biocombustíveis. E quando ela vai acontecer? Eu acredito que entre 15 e 20 anos a gente vai observar uma inversão na característica da matriz energética a nível global, fazendo com que
mais de 50% da matriz seja composta por recursos renováveis. E como é que está a transição energética hoje, no mundo e no Brasil? Hoje a gente está iniciando os processos de transição energética porque são atividades que requerem investimento e apoio governamental. Nesse sentido, a gente observa principalmente Estados Unidos e Europa investindo significativamente na transição energética. E no Brasil a gente tem uma característica interessante, porque hoje a nossa matriz energética já é uma matriz energética das mais limpas do mundo. Hoje cerca de entre 40% e 50% da nossa matriz já é renovável. O Brasil precisa investir nos próximos anos em ampliação da participação das energias renováveis no nosso grid e investir também significativamente na ampliação da participação de biocombustíveis na nossa matriz energética. E a gente pode dizer, então, que o Brasil ele tem tudo para ser o protagonista da transição no mundo? Eu acredito que o Brasil tem tudo para ser uma potência em termos de economia verde. Hoje nós temos uma extensão de praias enorme, nós temos uma insolação e uma disponibilidade de ventos considerável no país. Nós temos recursos hidráulicos, recursos não renováveis também, que podem ser utilizados na transição energética. E nós temos opções de reservatórios geológicos para a gente poder fazer armazenamento de carbono e descarbonização de processos industriais difíceis de se abater. E existe algo que a gente, como pessoa, pode fazer para colaborar com a transição? No momento que a gente começar a ter uma conscientização e entendimento sobre a importância da transição energética, a gente vai naturalmente começar a adquirir produtos e serviços que tenham uma pegada de carbono, uma intensidade de carbono menor. À medida que for tendo esse conhecimento, a gente vai influenciar na cadeia produtiva e vai fazer com que as empresas também investem em processos de descarbonização das suas atividades. E o que vai acontecer com o petróleo durante a transição, pós-transição? O petróleo ele vai sempre ter um papel fundamental como provedor de energia para o planeta. Então, o que vai acontecer ao longo dos anos? Que a proporção de óleo e gás dentro das matrizes energéticas globais vai diminuir à medida que a gente aumentar a participação de energias renováveis no grid de energia elétrica ou como fonte das mais variadas formas de energia. Então, a transição é um negócio. Ela vai envolver investimentos significativos por parte de empresas privadas e governos. Isso vai também, à medida que ela for avançando dentro das empresas e dentro dos países, gerando uma competitividade entre empresas, oferecendo esses produtos e serviços com menor intensidade de carbono. Os eventos climáticos que têm acontecido aí nesses últimos tempos, eles também servem, entre aspas, de gatilho para acelerar a transição? O que vai incentivar efetivamente a transição energética vão ser políticas públicas e investimentos, tanto por parte de governos quanto por parte de empresas, uma vez que a transição energética ela é um negócio. E o hidrogênio verde brasileiro é para quando? O Brasil tem potencialidade de iniciar imediatamente a produção de hidrogênio verde. Ele é um importante vetor energético. Ele pode ser produzido a partir de energia eólica ou solar ou hidráulica, que são energias de baixa intensidade de carbono, e ele pode ser utilizado como um estoque de energia também. Nós temos condições no Brasil, tanto geográficas e climáticas, para a gente produzir grandes quantidades de hidrogênio e ser um grande exportador desse recurso energético para o mundo. E por que não aconteceu ainda? Nós necessitamos avançar tecnologicamente no desenvolvimento de processos mais eficientes e nós precisamos de investimentos e políticas públicas para que esse processo ocorra à escala industrial. O que é a transição inclusiva, Felipe? Ela considera aspectos socioambientais além de aspectos técnico-econômicos. Dessa forma, ela passa a ser mais inclusiva, passa a respeitar mais aspectos ambientais e ela passa a ser responsável também por geração e distribuição de renda.
viu e entendeu que a transição energética está aí. Ela já está acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo. Preocupados com o excesso de poluição, aos poucos os países estão mudando as suas fontes geradoras e buscando alternativas renováveis. Até aí tudo bem, mas a gente deve lembrar que o mundo tem diferentes estágios de desenvolvimento. Tem um grande desequilíbrio aí nessa história. Se por um lado existem países com projetos avançados em fontes renováveis, captura de carbono, por outro lado existem países que ainda vivem na tecnologia do século XIX. Pesquisas dizem que se a gente continuar nesse ritmo de desenvolvimento, lá em 2030, o mundo vai ter cerca de 8% da população, ou seja, 670 milhões de pessoas vivendo sem eletricidade. Mas, por outro lado, as pesquisas dizem também que nos últimos 10 anos, cerca de 1 bilhão de pessoas tiveram acesso à energia elétrica. E olha só, principalmente por fontes renováveis. É para entender a transição nos seus diferentes estágios que o Na Trilha parte agora daqui para o mundo. A gente vai trazer exemplos de mudanças, pesquisas e comportamentos. Próximo destino é a China. O maior consumidor de energia e emissor de gases de efeito estufa, é também o país que mais investe em energia renovável. A China quer alcançar a meta de 50% de energia renovável no setor elétrico até 2030. É uma meta ambiciosa, mas segundo o governo chinês, é viável. A nossa trilha na China começa em Shenzhen, que é a 4ª maior cidade do país e a primeira do mundo a ter 100% da frota de ônibus e táxis completamente eletrificada. E quem vai fazer essa trilha com a gente é o Renato. Ele mora lá já faz algum tempo e conhece os caminhos e os segredos chineses. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Renato, tudo e você? Tudo tranquilo. Há quanto tempo você mora aí na China? Já vou vivendo aqui na China há 13 anos, viu? Bom, então agora o Na Trilha é seu. Eu quero que você mostre aí pra gente os investimentos e a busca do governo chinês por energia renovável, tá bom? Pode deixar, Bruna. A China vem fazendo uma série de investimentos em energia renovável, então não vai ser muito difícil mostrar um pouquinho dessa transformação que a China está passando. Pode deixar. Então, boa sorte pra você. Boa sorte para nós. Te vejo na Trilha da Energia. Sai, Tia. Até mais. Sai, Jan.